Você está na a melhor programação para você. AMR Consultoria Engenharia, localizada junto ao Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Brahma Duplo Malte, você encontra na União Distribuidora de Bebidas Limitada, PR 285, quilômetro 457, para o Jardim em Ijuí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. ME Comércio de Extintores de Stefano e Marcos Londres. Toda a linha de extintores veiculares, prediais e industriais. Dispõe de toda a parte de combate a incêndios, além de laudos técnicos, PCI, PSPCI e Alvarás. ME Comércio de Extintores, Rua João Craude, bairro Lambari. Telefones 99188-8742 e 99113-5000. Se você busca qualidade, exclusividade, durabilidade, produtos alternativos, suporte e garantia, fábrica de móveis para o Brasil, móveis sob medida, residenciais e corporativos. Você, sua família e a sua casa nas mãos de profissionais qualificados. Localizado na BR 285, quilômetro 457, em frente ao Jardim Europa. Estofaria do Jossi. Estofamento de móveis e de automóveis, forração de puffs, cadeiras, cabeceiras, sofás, do tradicional ao sofisticado. Venda de sofás, modelos antigos, chamados de clássicos ou relíquias. Atendimento com presteza, agilidade, segurança e transparência, com profissionais capacitados. Faça uma visita e peça um orçamento sem compromisso, com quem também tem experiência na forração em couro. Localizado no bairro de Araju, a Rua Henrique Kopf 434, fone 3333-5848 ou WhatsApp 99167-1397. Está pensando em uma mudança em vida? Transportes Rorato tem a solução. Mudanças do Rio Grande do Sul para Mato Grosso e vice-versa. Telefones 055 99112 071 ou 65 99691 8457. Promed, clínica de diagnóstico por imagem. Telefone 3332 7047. Avenida Virgem José Martins 291 em Ijuí. Imobiliária Ortiz Imóveis. Localizada Avenida José Gabriel, 50 metros da Petrobras. 19 anos realizando sonhos. Telefone 3332-9565. Pintar é uma arte. A Companhia da Pintura oferece aos seus clientes qualidade e bom atendimento. Orçamentos para seu imóvel comercial ou residencial, com todo o equipamento de segurança necessário e exigido. Contate com seu Pedro pelo telefone 99934-0447. Instituto de Oncologia de Ijuí. Grupo com referência em informação, acesso e tratamento de câncer, sempre transformando vidas. Você que busca qualidade, sabor e bons preços, Wilbur Lanches, variados tipos de lanches, torradas, dogs, hambúrgueres, porções de carne, frango, coração, fritas e queijo. Faça seu pedido pelo telefone 99100-2457. E se delicie junto com sua família e amigos. Você também pode fazer pedido para a teleentrega. Veterinário Dr. Ortiz Júnior. Atendimento de carinho e respeito com o sinalzinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191. Marmoraria Graniarte. Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde no bairro Jardim. Mármores, granitos e toda a linha de importados. Pasquale Serviços Contábeis. Escritório Rua Francisco Berenhauser, número 23, no centro em Ijuí. Telefone 3332-2842. Cirurgião dentista William Brantley. Consultório odontológico, promovendo atendimento de qualidade na Rua 13 de Maio, fone 98434-6721. Seu carro foi feito para brilhar. Saudades do cheirinho de carro novo? Na Juninho Lavagem você encontra a lavagem completa para seu automóvel. Capricho e excelência. Aceita todos os tipos de cartões. Juninho Lavagem, em diagonal a Ijuí Diesel, na Rua Oswaldo Aranha. Restaurante Lancheria Romis. O prazer que vai além do paladar.
para quem gosta de saborear uma comida caseira bem feita e com tempero excepcional. Agora bem pertinho de você, na rua Ernesto Alves, em frente ao Supermercados Nacional. Restaurante e Lancheria Rumis. Chegue lá e confira as delícias do almoço e no seu lanche à tarde ou noite com teleentrega. Olá, boa noite para você. Estamos começando a nossa live aqui nos nossos canais, nosso portal de notícias, na ZS Web TV, pelo Facebook, também para ser conferido no aplicativo. A nossa live de hoje, sempre assuntos importantes, a gente aborda, trazendo aqui nos nossos canais para os nossos internautas que estão sempre nos acompanhando, cumprimentando nossos patrocinadores, também os amigos internautas que estão conosco, os canais que estão retransmitindo também aqui a nossa live de hoje, Portal Rua do Comércio, também a IJUE Express, né? Um abraço para o João Prateado, um abraço para o Giareta, né? Que estão sempre retransmitindo conosco as lives, e a todos os internautas, né? Que sempre estão conosco, porque a gente realiza as lives por aqui para levar sempre assuntos de importância para nossos internautas, todos que acompanham sempre a nossa programação por aqui. É por isso que nós estamos realizando, então, mais uma live hoje, para trazer um assunto que está em evidência, um assunto que é muito importante, é muito fundamental até nós detalharmos, né, a importância desse tema para todos os internautas que estão nos acompanhando, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei que é aprovada em 2018, criando normas para a coleta e tratamento de dados pelas empresas, com o objetivo, então, de assegurar a privacidade e a proteção de dados pessoais, promover a transparência em relação entre pessoas físicas e jurídicas e garantindo, então, que a coleta, o tratamento, a comercialização de dados pessoais serão feitos somente com autorização dos titulares. Esta lei que se aplica a dados que podem identificar uma pessoa, seja números de telefone, características pessoais, documentos, entre outros, propaganda da TV, até tem a propaganda da TV que fala, né, quando uma pessoa aparece e sabe dos dados de outra pessoa, todos os detalhes, enfim. E são esses pontos que nós vamos abordar hoje na live que nós estamos começando, agradecendo a todos que estão conosco, né, nessa noite, e também lembrando que nós estamos com os nossos convidados, que já nós vamos trazer eles aqui para apresentar para os nossos internautas que estão nos acompanhando, né, na live de hoje, e a gente vai trazer já então aqui os nossos convidados para participar, para interagir conosco, então, nesta programação, nesta live que é muito importante, que nós estaremos abordando na noite desta terça-feira. Bom, o assunto então, proteção e privacidade de dados com abordagem na área jurídica e tecnologia da informação. Nós vamos falar sobre esse tema e vamos já então apresentar aqui os nossos convidados que estão conosco para interagir, para fazer parte então da nossa programação. Vamos trazer eles aqui então na nossa tela. Vamos abrindo então o microfone aí todos, vamos cumprimentar inicialmente aí os nossos convidados para depois nós trazer então estas participações então aqui, detalhar sobre esses fatos, esses assuntos tão importantes que se referem, como eu disse, referente então à privacidade, né, que é um tema muito importante nesse momento que a gente vai estar abordando na live que a gente está trazendo a partir desse momento aqui em nossos canais. Cumprimentando, desejando já, seja bem-vindo aqui a nossa live. Vamos começar lá por Brasília, que é com prazer que nós estamos aqui recebendo, então, a doutora Suzana Cruz, ela que é advogada, atuando em Brasília, Distrito Federal, especialista em privacidade e proteção de dados, atuando como encarregada de dados e consultora em LGPD para empresários. Também conosco. Vamos a São Paulo agora, porque está
conosco de São Paulo também o Daniel Leite, com formação em análise e desenvolvimento de sistemas, e é gerente de TI atuando aí há muitos anos na parte de TI em São Paulo, e também a doutora Adriane Rank, advogada, mestranda em Direitos Humanos pela Unijuí, com enfoque então na Lei Geral de Proteção de Dados. São os nossos convidados que estão conosco aqui, sejam bem-vindos. Vamos começar com a doutora Suzana para se apresentar e falar um pouquinho desse trabalho que realiza lá em Brasília. Inicialmente eu até falava com ela fora do ar há pouco e disse como é que está o clima em Brasília. Ela disse aí começando a esfriar, diz, mas o frio lá em Brasília é 20 graus, né? O menor, quando nós temos aqui uma temperatura quando nós estamos frio mesmo, próximo de 0 grau. Tudo bem, doutora Suzana Cruz? Seja bem-vinda, boa noite. Oi, Valmir. Boa noite, obrigada. Boa noite aos meus colegas aqui. Quero dar boa noite a vocês que estão aí escutando, ouvindo, vendo a gente pelo YouTube, pelo Facebook. E eu agradeço imensamente o espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Falando um pouquinho de mim, eu sou advogada, como o Zalmir já abriu por aqui. Eu atuo nessa área de privacidade e proteção de dados, sempre trabalhei com consultoria jurídica para empresários, e desde que a gente teve a publicação de uma legislação específica como essa, eu tenho me especializado nisso também. Hoje eu ocupo um cargo de DPO, que a gente chama, que é o encarregado de dados aqui na nossa legislação, que é aquela pessoa responsável por auxiliar a empresa em todo o processo de adequação à LGPD. Mais uma vez, Almir, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Eu espero bastante contribuir com vocês aqui hoje e trazer um pouquinho mais de conhecimento a respeito dessa legislação tão importante aí do nosso país. Muito bem. Vamos falar agora também com o Daniel Leite, ele que é de São Paulo, atua há muitos anos também na parte da tecnologia da informação, e é importante esse link, podemos falar assim, né, entre esta parte da legislação e a tecnologia da informação, porque uma situação leva a outra, né, nesses pontos, quando se trata em a parte de privacidade de dados, principalmente, sempre é preciso estar atento com relação a esses pontos. Daniel, prazer tê-lo conosco aqui na nossa live, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite a todos que estão acompanhando a gente nos canais pela internet. Prazer poder falar um pouquinho, né, do impacto que essa lei traz aqui na área de TI, principalmente na área de cibersegurança, né? Tenho aí uns bons anos trabalhando na área de TI, na parte de infraestrutura, e nos últimos 5 anos aí me especializando na área de cibersegurança e no papel de hacker ético, né? Fazendo testes de invasão, buscando realmente entender quais são as vulnerabilidades para a gente poder proteger as organizações contra as ameaças, né, virtuais que hoje estão cada vez mais acometendo aí os usuários. Muito bem. Doutora Adriane Rank também está conosco, prazer tê-la aqui na nossa live. Doutora Adriane, que até ela conseguiu articular, né, falando com a sua colega Suzana, para que pudéssemos trazer, né, esse assunto em evidência, destacar a importância desse assunto. Tudo bem, doutora Adriane? Boa noite. Boa noite, Zalmir, boa noite, Suzana, Daniel. É uma alegria enorme tê-los conosco desde Juí, né, Zalmir? Exato. Nós estamos trazendo parte do Brasil para Ijuí, para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo. Boa noite a todos. E eu ainda engatinho nessa área, né? Eu comecei a estudar a lei a partir do curso de mestrado em Direitos Humanos, que eu estou concluindo aqui na nossa universidade, na nossa Unijuí. E embora eu já tenha muitos anos de experiência no direito, eu sou formada há 27 anos, então eu já advogo há muitos anos, mas a minha área era responsabilidade civil, obrigações, contratos, direito imobiliário, e esse tema, então, me chamou a atenção desde o ano passado, né? Desde a lei
desde que a lei entrou em vigor, essa discussão, e ela efetivamente tem um link com o nosso curso de mestrado em Direitos Humanos. Então, em razão da privacidade, né, de como lidar com ela, de como protegê-la, então, com certeza, para nós, para quem está nos assistindo, vai ser um grande momento. Muito bem. Bom, doutora Suzana, vamos começar com a senhora, depois, é claro, os outros podem interagir, vamos começar dessa forma o nosso bate-papo, bem informal, né, para que nós possamos esclarecer bem esse tema para os nossos internautas que estão nos acompanhando. Já agradecer a todos os internautas que estão acompanhando aqui a nossa live. Doutora Suzana, começar falando por que é tão importante destacar e falar sobre a proteção de dados pessoais e também já nessa mesma linha o que pode mudar com relação, né, a lei geral aí da privacidade de dados. Bom, Zalmir, boa pergunta. Esse é o motivo primordial que a gente está aqui falando e tem alguns motivos que levam a gente a essa preocupação que os empresários precisam ter nesse momento. A principal delas é a LGPD, é uma legislação nova que entrou em vigor em setembro do ano passado, e ela vem esclarecer, mas assim, em primeiro lugar temos que esclarecer o que são os dados pessoais, né, o que é o tratamento de dados pessoais, qual que é o impacto disso na empresa. Então, essa legislação ela entrou em vigor ano passado e o que ela vem estabelecer? Que toda aquela pessoa, seja ela pessoa física ou jurídica, que realize tratamento de dados pessoais, para que ela continue fazendo essa atividade, realizando essa atividade ali no seu dia a dia, ela vai ter que se adequar nos termos da legislação. Isso implica dizer o quê? Que todas as empresas que fazem, que têm cadastro de funcionários, que têm cadastro de cliente, que armazenam essas informações em algum lugar, que compartilham essas informações com outras empresas, elas deverão estar adequadas à legislação. Então, essa é uma imposição legislativa que entrou em vigor em setembro do ano passado e que vai começar a impactar os empresários agora a partir de então. Então, o tratamento de dados pessoais é isso, é toda a informação que a gente coleta, aqueles dados que nós coletamos, armazenamos em algum lugar, compartilhamos com alguma pessoa, ou a gente até mesmo o descarte dos dados pessoais é considerado um tratamento de dado pessoal. E o que é um dado pessoal? Dado pessoal é toda aquela informação que é capaz de identificar, que identifique diretamente ou que seja capaz de identificar uma pessoa. E aqui a gente tem algumas categorias. Por exemplo, quando a gente está falando de um dado de RG, uma identificação nacional, por exemplo, a gente está lidando com um dado comum. Um e-mail, um nome da pessoa. E tem uma outra categoria de dados pessoais também, que são os dados pessoais sensíveis, que são aqueles que podem, de alguma maneira, discriminar uma pessoa. Isso foi trazido de uma maneira específica na legislação, que são aqueles dados relativos à saúde, relativos a questões sexuais, opções religiosas. Então, toda essa questão de dados pessoais sensíveis, a legislação vem trazer uma imposição, estabelecer regras ainda mais rigorosas para esse tipo de tratamento. Tem também aqueles dados que podem identificar uma pessoa. Por exemplo, se a gente vê uma fotografia de uma pessoa, pode ser que a gente identifique de imediato quem é aquela pessoa. Uma placa de carro pode identificar uma pessoa. Outra coisa que pode identificar é um endereço de IP, e aí eu posso deixar o Daniel depois se aprofundar nisso, dados de geolocalização. Então, o que muda com isso? A partir de agora, a gente vê uma tendência mundial que chegou no Brasil para ficar, que é, a partir do momento que você faz o tratamento de dados desse tipo de informação, você vai precisar se adequar. O que é o processo de adequação? É você estar ali dentro da legislação, cumprindo o que a legislação vai estabelecer. De que forma que você tem que fazer isso, os registros que você tem que ter, os reportes que você tem que criar dentro de uma empresa. Parece muito complexo, e na verdade o assunto ele é um pouco,
mas a gente tem que desmistificar um pouco isso, porque a legislação ela vem também para trazer benefícios para o empresário, tá? Tanto para nós, enquanto titulares de dados, pois todos nós temos muitas informações por aí, e a gente vai numa farmácia, oferece nosso CPF lá, nossas informações transitam de uma maneira geral, né, de uma maneira muito forte no mundo. Então, a legislação ela veio para coibir certos abusos. Mas aquele empresário que tiver aquela visão visionária, né, aquela visão de que isso vai trazer algum benefício para ele, porque com o tempo a gente vai ver as pessoas muito mais preocupadas em fechar ou deixar de fechar um contrato, como uma empresa que esteja 100% comprometida com a sua informação pessoal. Né? E tem empresas também que vão começar a fazer isso de uma maneira, como se diz, ela vai exigir de um parceiro que ela esteja adequada para poder firmar contratos com aquela pessoa. Então, a gente vê uma cadeia se formando. Então, quanto antes o empresário ou qualquer pessoa física que realize tratamento de dados pessoais com finalidade econômica se antecipar para isso e não esperar uma imposição de multa ou uma condenação, ela com certeza vai estar à frente do mercado. Muito bem. Agradecendo aqui a Sandra Burtech, que está Alguém conosco. Quer contribuir? Adriane, Daniel? O Daniel já vai dar sequência para falar sobre essa parte, como a doutora Suzana falou, da parte do IPI, enfim, dos dados aí, a partir de como que eles surgem. Nós vamos cumprimentando também aqui a Sandra Bars, a Maite Lorenzoni, Pamela Massafra, Rosana Rosa, Marcos Milani, Cledinásio, obrigado a todos que estão nos acompanhando, né? E vamos compartilhando, né? Então a live, o pessoal que está nos acompanhando, vamos compartilhar para que nós possamos chegar ao maior número de internautas, porque esse assunto é muito importante, tem muito para nós acompanhar durante a live de hoje. Eu falava antes, na introdução, de uma propaganda que a gente observa com frequência na TV, que a pessoa... Ele observa outro e ele já diz, bom, sua identidade é tal, seu carro tem placa tal, eu te conheço em tal lugar, seu veículo está com tantas prestações pagas, faltam tantos para pagar, e já é baseado nisso, já é baseado nessas questões também com relação à proteção, à privacidade de dados, né? Que é para chamar a atenção mesmo, é a importância do marketing que atinge nesse ponto. Daniel, gostaria que você falasse também de que forma que esses dados podem... que uma pessoa, uma empresa, enfim, pode, digamos, ter esses dados de outra a partir do IP, como que funciona nesses pontos em termos aí da tecnologia para que possa, com tanta facilidade, né, ter os dados, né, de outra pessoa, e por isso que surge essa lei para regulamentar esses pontos, Daniel. Os dados, eles são todos armazenados em bancos de dados, né? Então, todas essas informações, elas acabaram por virar um grande comércio. Essa que é a grande preocupação, né? As empresas, elas vão registrando, né, todos esses dados, e aí começaram a comercializar, começaram a vender essas informações. Isso que tem gerado todo esse problema, o motivo dessa lei, né? Hoje... com essa regulamentação, por exemplo, a gente vai pegar o exemplo daquelas pessoas que se aposentam, por exemplo, né? Elas vão lá, se aposentam, não demora muito, essa pessoa está recebendo uma ligação de uma empresa que fornece crédito consignado para aposentados. Uhum. Como que esse dado chegou até aquela empresa? Então, será que as agências do INSS vendem essa informação? Eu desconheço se existe esse tipo de comércio. Mas, por exemplo, às vezes uma pessoa que opera lá dentro pode pegar esses dados e vender, então, né? Esses dados vão se transformar numa informação para aquelas pessoas que estão comprando. Aí elas começam a fazer aquelas campanhas, né? Ligar, olha, estou te oferecendo. Às vezes acontece de você fazer o cadastro, comprar uma linha de telefone celular. Não demora muito, uma operadora de TV a cabo está te ligando para te oferecer um plano de TV a cabo. Então, a lei, a LGPD, ela veio justamente para coibir esse tipo de coisa, né? Hoje, os dados é o novo petróleo. A gente retém muita informação, de tudo. Uhum.
E hoje, como nós temos muita capacidade de processamento, de armazenamento, faz com que todas essas informações sejam tratadas de forma rápida e virem informações. E informação é dinheiro. Sim, tá certo, muito bem. Doutora Adriane, pode complementar também essas questões aí? Isso, com isso que o Daniel comentou, aliás, eu tinha esse entendimento, eu ia fazer referência a isso, que as informações hoje, o petróleo, definitivamente, em razão de que tudo está circulando pela internet. Redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Tudo circula por aí. Então, é muito comum, até algumas vezes, nós fizemos uma pesquisa no Google sobre um determinado tema, e se nós entrarmos no Facebook, em seguida já começa a aparecer informações daquilo que nós pesquisamos, né? Então, a gente vê muito disso. E em relação às atividades que precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive nós, né, os advogados, doutora Suzana, o Conselho Federal da OAB estabeleceu que, inclusive, nos escritórios de advocacia, nós precisamos cuidar dos dados que nós temos, que nós recebemos currículos, né, de estagiários, desde aí as informações dos nossos clientes. Então, desde a nossa atividade, a minha atividade, a da colega doutora Suzana, né? Então já Sim. Começa desde aí, já passa por nós mesmos. E em relação a essas informações, a sanções, recentemente nós tivemos uma condenação de uma construtora de São Paulo, né, que uma pessoa adquiriu um apartamento e logo em seguida já ligaram de uma loja de móveis oferecendo móveis. Quer dizer, como assim? Como é que aquela loja de móveis tinha as informações referente à compra do apartamento? Quer dizer, em algum local circulou isso e houve uma condenação, então, a essa construtora. Sim. Exato. Muito bem. Bom, na verdade... Existe uma ideia aí que eu queria fazer... Pois não, pode complementar. Uma parte, Zalmir, sobre o que a Adriane conversou, nos contou a respeito dos advogados, né? A lei, ela não traz nenhuma exceção ainda para ninguém, para nenhum tipo de empresa, a menos que realmente não realize nenhum tipo de tratamento de dados pessoais, seja uma sociedade... Depende muito do tipo de sociedade, porque hoje a gente tem funcionários, no escritório de advocacia tem estagiário, tem outros advogados que trabalham ali, prestam serviços para empresas, tem clientes, porque muitas vezes o empresário pensa assim, mas eu sou empresa e eu lido com outra empresa, eu não faço cadastro de cliente, eu não atendo terceiros dessa forma. E aí a gente tem que alertar para o seguinte, você tem funcionários? Você tem ali uma pessoa que trata ali no seu RH, dos seus contatos, dos seus funcionários, ou você encaminha essas informações para uma empresa de contabilidade que faça a sua folha de pagamentos? A gente já falou de muito assunto que está dentro do escopo da legislação, Sim. que é você armazenar os dados dos seus funcionários, você mandar muitas vezes para um plano de saúde com informações dos seus filhos menores de idade, da sua esposa ou do seu marido, enfim, você compartilha aquilo com um escritório de contabilidade, com uma empresa prestadora de saúde, então você vê, a gente já está aqui dentro da legislação como um todo. Uhum. Isso não quer dizer que a gente não precise se adequar quando a gente está tratando com empresa by empresa, que é business to business, que a gente escuta muito falar, né? Então, essa é uma preocupação real, independente do porte da empresa, independente do tratamento. Se você realiza algum tipo de tratamento dessas informações, você precisa se adequar. E a Adriane falou que não escapa ninguém, o escritório de advocacia, menos ainda, né? Todos os profissionais aí, nós que estamos dentro de uma empresa ou somos empresários de alguma maneira, a gente precisa
estar atento à legislação. Exato. Muito bem. Agradecendo a todos que estão nos acompanhando aqui. Vamos cumprimentar aqui. Andrei Rorato Pereira está conosco. Rosane Simo, obrigado. Adriana Luquezzi Miron, obrigado também. Que mais aqui? Ellen, Elisa Langamercor, boa noite. Ver quem mais aqui está nos acompanhando. Tem bastante gente que está conosco na live. Celi, Terezinha Hanauer, Roberto Patias Teremeia, Rosana Rosa, já falei. Tárcio Gueires. Um grande abraço a todos os internautas que estão conosco. Pode mandando perguntas, né? Os internautas podem interagindo conosco. Vamos compartilhar a live com seus amigos e também mandando perguntas aqui para que nós possamos interagir também com os nossos convidados, com os participantes aí sobre esses pontos. Bom, quero saber do Daniel agora, como proteger os dados, Daniel? Como que se faz para proteger de uma forma mais segura? Até porque se a gente falar em sistemas, há pouco a Adriane falou com relação ao Facebook, pouco tempo até o Telegram do procurador da República, do ministro, do presidente foi invadido, né? Como é que se faz para proteger, para evitar que os dados fiquem tão expostos já com essas questões aí, Daniel? De forma pessoal, você pode usar, por exemplo, senhas fortes, né? A gente chama senhas fortes um conjunto de pelo menos 12 caracteres, né? Misturando aí letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais. Isso é muito importante. Por exemplo, a gente quando vai fazer um ataque, né, para descobrir uma senha, tá? Quando a gente fala vai fazer um ataque aqui, isso tudo dentro de ambientes controlados ou devidamente contratados, sim, tá? A gente tem ali, por exemplo, listas com senhas. O próprio computador vai gerando algumas senhas ali que a gente faz os chamados ataques de força bruta. Então, por exemplo, a pessoa que usa a senha 123456, ela vai ter assim a sua conta hackeada em segundos, não é? Então, uma senha com 12 caracteres, com todas essas regras aí, ela gera uma segurança no processo de autenticação. Ainda a maioria de servidores de e-mail, das redes sociais, ainda ele tem uma segunda fonte de proteção, que é a autenticação de duplo fator. Então você pode ir lá instalar um aplicativo no seu celular, que quando você faz o login, por exemplo, no Facebook, aquele aplicativo vai acusar que você está fazendo um login e vai te dar uma sequência numérica que você precisa digitar. Isso daí protege demais também, porque se a pessoa que estiver tentando fazer aquele acesso indevido à sua conta no Facebook ou em outros lugares, ele não vai ter acesso àquela numeração. Então isso já é uma forma de se proteger. Isso falando de forma pessoal, tá? Agora, quando a gente fala no quesito de empresa, aí é muito mais importante as questões de segurança. A gente está falando não só essa questão de senha, mas a gente precisa falar em backups, sistemas de firewall, antivírus, a gente precisa falar de controles de acesso, né? A pessoa só pode ter acesso a determinada pasta compartilhada ali pela empresa, a pessoa precisa ter uma credencial para poder ter determinados acessos, a gente tem que falar também sobre a utilização de softwares legais, né? É muito comum as empresas, ainda existe isso, algumas empresas, por exemplo, usar uma versão pirata do Windows. Isso é um problema, né? É um grande problema para a segurança da informação. Geralmente, o que é feito para que aquele Windows possa ficar como ativado? É rodado um programa, conhecido popularmente como crack, que ele ativa aquela versão do sistema operacional. E qual que é o problema? Esse cracker é feito por algum desenvolvedor. E ele pode colocar nesse crack algum parte de algum código que vai começar a coletar informações daquele computador. Então é importante ter esse conhecimento. E outra, às vezes quando você faz a instalação desses cracks, desses programas para ativar o Windows,
você impede que o sistema operacional faça a atualização dele. É aquele negócio, né? Quando a gente vai lá no final do dia de trabalho, vai desligar o Windows e começa lá, não desligue, seu sistema está sendo atualizado. Isso é chato, atrapalha, mas é fundamental para a segurança da informação. Quando é descoberto alguma falha, alguma vulnerabilidade, o que as empresas desenvolvedoras de software fazem? Lançam atualizações para corrigir essas falhas, né? Então, se você não faz a devida atualização, você fica sujeito, você fica vulnerável, né? Você fica sujeito a sofrer ali um ataque, alguma coisa do tipo. E por isso que a gente fala muito sobre a importância de usar softwares originais, para você sempre poder ter direito a essas atualizações. Então, são várias medidas, Zalmir, que a gente tem no nosso dia a dia para poder se proteger, né, dessas invasões. E olha, e assim, o que eu acho de mais importante de tudo isso são tecnologias. A tecnologia, ela está acessível hoje, ela é muito mais fácil de ser adquirida pelas empresas, né? Então, as empresas podem comprar bons antivírus, ter esse sistema de firewall, ter boas rotinas de backup, mas o que é fundamental é o treinamento das pessoas que estão operando o computador. Essas pessoas, elas precisam ser orientadas a como utilizar aquele computador, a como identificar uma ameaça. Vou dar um exemplo. Quando, num ataque, por exemplo, a uma rede, o hacker ele vai ter muitas camadas de proteção. Ele vai ter o firewall. Antes do firewall existem algumas ferramentas que vão tentar bloquear ou identificar que está tentando haver um acesso não autorizado. Depois tem o firewall, tem o antivírus, tem as credenciais de acesso. Então, o que um hacker faz numa situação dessa? Em vez de ele explorar, buscar por vulnerabilidades em todas essas camadas, ele vai e faz um ataque de engenharia social. Ele manda um e-mail para a pessoa falando assim, olha, tá aqui a nota fiscal do produto que você comprou. Pô, mas eu não comprei nenhum produto, mas você vai lá e clica no link. Aqui ele vai te carregar um código malicioso no seu computador e vai abrir o acesso. Então, o fator humano, né, o vetor humano, ele é de extrema importância nesse processo de adequação à LGPD. Muito do que for feito vai envolver treinamento, orientar as pessoas a identificar os riscos, a reportar esses riscos, inclusive, ali para quem é o responsável da rede, para assim poder evitar esses vazamentos de dados. Muito bem, importante esse esclarecimento aí do Daniel, né, quanto a esses pontos. Nós vamos seguir por aqui, agradecendo a todos que estão conosco. Vamos ver se tem gente perguntando aqui. A Rosane Simon diz: tema muito oportuno, pois infelizmente a invasão de privacidade com relação aos dados privados está muito forte. Rosane Simon diz: parabéns, Almir, pela live. Amiga advogada Adriane Rank, sempre sendo um motivo de orgulho em sua atuação. Rosane está cumprimentando você aí, Adriane. Também a Bruna Agostini Diniz, boa noite, obrigado. Companhia nossos internautas que estão interagindo aqui conosco. Vamos lá, vamos seguir interagindo, mandando perguntas, colocações, enfim, sobre esse tema tão importante. Bom, eu gostaria de saber agora, tanto a Adriane quanto a doutora Suzana, sobre para as empresas agora, com relação a esta legislação, porque na verdade o que se percebe que quanto a esta lei para que, na verdade, fazer com que os consumidores se sintam donos dos seus dados. Esse é o objetivo, um dos objetivos principais da legislação. Para as empresas, esse poder dado ao consumidor vai exigir adaptações para as empresas. Que tipos de adaptações, o que as empresas precisam fazer nesse sentido aí, com relação a essa legislação? Zalmir, aqui a gente vai ter que passar por um processo de adequação, né? Um processo de adequação à LGPD. Eu gostei bastante da fala do Daniel, porque ele é um processo que envolve diversas áreas da empresa, né? Ainda que seja uma empresa menor, a gente vai ter que ter uma integração de um departamento jurídico,
de um departamento de tecnologia da informação ou de uma empresa que faça essa segurança da informação. Por muitos anos, os empresários eles estiveram preocupados com a informação em relação ao seu modelo de negócios, aos seus segredos de negócios. A gente vê uma tendência que mudou um pouco. Agora ele tem que estar preocupado em proteger os dados dos titulares, né? Das pessoas que estão ali, que têm alguma relação com a empresa dele. E o processo envolve a segurança da informação nisso também. A gente vê que um dos os maiores casos de incidente de insegurança, que são os vazamentos de dados, mas são inúmeros os tipos de incidente de segurança, ele é causado por uma atitude mesmo ali humana, por uma ação humana. Como o Daniel falou aqui, de um e-mail que você recebe um arquivo estranho e mesmo assim clica nele. Então, é esse aculturamento que é preciso fazer. Então, a partir de agora, os empresários precisam estar preocupados com esse tipo de conscientização interna. Essa conscientização ela vai ser fundamental para que um programa de adequação ele tenha aderência no escopo ali empresarial, para que todas as medidas que você implementar, sejam elas através de um departamento jurídico, em adequação de contrato, seja ela através do processo mesmo de adequação que envolve aí o mapeamento de dados, as orientações do pessoal da segurança da informação, para que isso seja de fato cumprida, né, pelo funcionário. Então, ele é uma participação, a participação dele é fundamental. Então, a gente inicia esse processo por esse treinamento, por essa conscientização, né? A partir disso, é importante que a empresa comece a se preocupar em investigar suas informações, os dados que ela tem coletado, né, dos seus clientes ou dos seus funcionários ou parceiros, qual que é a finalidade daquele tratamento de dados, onde que ele é armazenado, para quem eu estou compartilhando e por quê, se eu tenho uma política de descarte de dados, se eu tenho uma política de privacidade ali no meu site para quando ele preenche um formulário comigo, se eu coleto o consentimento dele para os casos que eu necessito do consentimento, isso tudo é processo de adequação, né? Então, ele é um processo que vai investigar a informação, os dados coletados, quais as finalidades que a gente tem para aquele tipo de coleta, para aquele tipo de tratamento, começar a conhecer os processos internos e implementar medidas para adequar esses processos à legislação. Eu não queria entrar muito na parte teórica, mas a lei ela traz algumas especificações para o tratamento de dados. Para a gente poder tratar os dados, a gente tem que adequar aquele tratamento dentro das finalidades, ali dentro das bases legais, né? Então, é pegar esse tratamento e fazer essa adequação de acordo com a legislação. Isso envolve um processo, a gente também tem a parte da segurança da informação para nos ajudar com a criptografia, muitas vezes, com outras tecnologias de proteção desses dados, a anonimização, isso tudo vai depender do formato do negócio, do tipo de informação que está transitando ali dentro. Também temos que fazer os nossos contratos, uma avaliação desses contratos com os nossos parceiros, com os nossos funcionários, incluindo ali cláusulas de LGPD, deixando as pessoas saberem como que você realiza esse tratamento de dados, qual que é a finalidade, porque tudo tem que estar muito ajustado dentro de um contrato, porque a legislação ela traz penalidades severas para casos de incidente de segurança. As penalidades administrativas, elas ainda não estão vigentes, elas vão começar a vigorar a partir de agosto desse ano, mas a gente já vê algumas determinações aí judiciais, né, algumas condenações judiciais. Então, diversos tratamentos de dados, a gente também deixa especificado nos contratos, fazendo esses ajustes contratuais internos com funcionários e muitas vezes também com os nossos parceiros, né? Tudo isso envolve um processo de adequação também. Sim. Bom, doutora Adriane, essa lei, ela se aplica aí a todo tipo de empresas, grandes ou pequenas? Como que funciona, enfim? Exato, como a doutora Suzana já havia mencionado, ela se aplica a todas as empresas. Enquanto a doutora Suzana vive uma outra realidade, que é de uma grande cidade, de uma capital federal,
o Daniel também, de uma grande cidade, nós estamos aqui no interior. E quando nós olhamos aqui para a nossa região, nós temos que perceber que ela se aplica a todos, indistintamente, né? Todo comércio, toda empresa, todo comerciante, ele precisa se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados. Mesmo aquele, porque aqui nós ainda temos aquele bulicho, né? Aquele que ainda vai pegando as informações e que tem só um computador. Daniel, nós temos aqui uma realidade talvez um pouco diferente das grandes cidades, não é, Suzana? Mas mesmo assim, mesmo esse pequeno comércio vai precisar se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda que a empresa esteja num ambiente, eu acho que o Daniel ia acrescentar isso, num ambiente 100% offline, né? Sim. A gente está muito acostumado a pensar no mundo da internet, online. A gente, quando vai falar sobre segurança da informação, a gente ali costuma lidar com 3 pilares, né? Que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Um exemplo que eu costumo dar para falar sobre isso daí é, por exemplo, um arquivo morto. Olha, a gente não está falando de um computador, a gente está falando de um acesso a um arquivo morto. Então, por exemplo, um advogado tem uma sala lá onde ele guarda todos os processos dele. Ele precisa buscar um processo, e quando ele pega aquele processo, caiu algum líquido, a página tá ali rasurada, traças comeram ali o papel, não está íntegro o documento. Aquela sala deveria ser fechada, trancada, né? Então, só algumas pessoas poderiam ter acesso àquele local, e de repente é um local que a chave fica ali do lado da porta, todo mundo pode entrar. Aí você quebra o elo, o pilar da confidencialidade. E ainda tem a questão da integridade e da disponibilidade, que é o acesso, né? Às vezes você precisa ir até o arquivo morto, a pessoa que é responsável, né, por garantir ali a confidencialidade e dar o acesso exclusivo para determinadas pessoas, aquela pessoa no momento não está ali. Então você não tem acesso àquela informação. Então, de alguma forma, esses pilares foram rompidos. E aqui a gente não está falando de uso de tecnologia ainda, mas estamos falando de segurança da informação. Bom, Daniel, gostaria de ouvir você sobre o ponto que a doutora Suzana citou há pouco, que é com relação aos dados, a criptografia, na verdade, porque se há uma segurança mesmo, até se você observar no celular, é simples, o celular tem lá no WhatsApp, por exemplo, as mensagens e as chamadas são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. O que significa isso? Existe mesmo esta segurança com relação a esses pontos? De que forma que há essa proteção, Daniel? A criptografia, ela realmente é um fator importante de segurança, né? O que a criptografia ela faz? Como que ela desse uma embaralhada nos seus dados. Mas assim, aí existem vários tipos de criptografia, né, que podem ser aplicadas, mas quando a gente pega qualquer uma delas, ela vai embaralhar aqueles dados de uma forma que somente quem tem a chave vai conseguir só o computador que tem a chave, podemos dizer assim, vai conseguir desembaralhar e montar o arquivo na sua forma original. Então a criptografia, ela realmente cria uma segurança muito importante para evitar vazamento de dados. Até uma orientação que eu costumo dar em processos de consultoria para empresas que às vezes não tem muito recurso para investir em sistemas grandes de backup. Então a pessoa às vezes vai lá e compra um HD externo. Sim. É uma solução viável, né? Ela vai resolver o problema. Lógico que a pessoa tem que ter ali alguns cuidados, ter uma rotina toda para isso, né? Mas se a pessoa tem essa rotina, ela criptografa aquele HD para fazer o backup, mesmo que ela venha perder esse HD, a pessoa colocou na bolsa,
foi embora, né, no final do dia da empresa, o proprietário da empresa colocou na bolsa, foi embora e, sei lá, as coisas acontecem no mundo. Ele é assaltado, perde a bolsa. Mesmo que uma pessoa tenha acesso àquele HD, ele não vai conseguir fazer a leitura daqueles dados. Então, a criptografia é, sim, um bom mecanismo de defesa contra vazamento de dados. Uhum. Muito bem. Doutora Suzana, agora sobre as multas, de que forma que será, então, a aplicação de multas aí com relação a essa situação? Bom, a gente tem uma autoridade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é a autoridade que vai regulamentar a legislação, também é a autoridade responsável por promover a fiscalização dessa lei, por também fazer o aculturamento das pessoas, das empresas, da nação de uma maneira geral em relação a essa lei. Ela também vai ser a entidade, o órgão responsável por aplicar as penalidades. Uhum. Né? As multas não estão previstas para serem aplicadas só a partir de agosto, mas a gente tem ali diversas penalidades que às vezes eu gosto de dizer que são mais graves do que a multa. A multa, ela chama atenção, né, porque sempre que nós falamos em monetizar, né, em ter que desembolsar uma quantia, a gente fica mais atento. Mas existem penalidades ali na legislação, por exemplo, que proíbem o tratamento de dados pessoais ou a utilização de um banco de dados. Sim. Um bloqueio. Dependendo do negócio, do tipo de negócio da empresa, uma penalidade dessa ela é extremamente prejudicial. Ela tem um potencial de acabar com aquela empresa de verdade, com que ela deixe de existir, porque ela não vai poder mais operacionalizar, né, o seu principal vetor ali de negócios. Então, tem essa penalidade, também tem a obrigatoriedade de publicar um eventual incidente de segurança, muitas vezes, em veículos de grande circulação, em sites. Então, também é outro fator que prejudica a imagem da empresa. Então, existem diversas penalidades ali dentro, além da multa, que o empresário também tem que estar atento. A partir de agosto desse ano, é quando a NPD começa, de fato, a poder estar apta a aplicar esse tipo de penalização. Agora, a gente sabe que, como a doutora Adriane bem pontuou aqui antes de mim, assim que a gente iniciou a fala, empresas já vêm sendo condenadas em razão desse uso abusivo em casos de vazamento de dados, né? Esse caso da construtora foi um deles. Então, a gente vê que existe já um movimento judiciário muito grande para que exista uma condenação até que a NPD não esteja, de fato, ali ativa nesse quesito, porque ela já tem se estruturado. A gente vê que ela também publicou recentemente o seu regimento interno, dizendo como que vai funcionar os procedimentos ali dentro. Ela vem pedindo solicitações, por exemplo, para casos de micro e pequenas empresas, se vai haver ou não um tratamento diferenciado. Então, a gente vê que a entidade está, de fato, se estruturando para poder ter essa autoridade mesmo no país em relação à fiscalização e aplicação da lei. Na verdade, a NPD tem esse papel aí das multas, doutora Suzana? De aplicação das multas ou fiscalização? Qual é mesmo o papel da ANPD? De multas. Isso. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela que vai ser responsável por fiscalizar, por cobrar da empresa. Quando a empresa for notificada, ela que vai investigar, que vai analisar, que vai aplicar uma eventual multa, que vai notificar a empresa e abrir, instaurar algum processo ali interno, mas a gente já vê que muitas pessoas já têm recorrido à NPD para investigar casos de vazamentos que aconteceram agora, né? Então, daqui até lá, pode ser que ela já tenha investigado e, de fato, já esteja apta a aplicar uma multa mesmo, né? Nesse processo investigativo. A gente vê também que a Senacom está atuando, o Ministério Público está atuando, está recebendo essas notificações. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão responsável por regulamentar isso, por regulamentar a lei e também por aplicar
essas penalidades aí que estão previstas para iniciarem, de fato, a partir de agosto desse ano. Muito bem, vamos seguir aqui, tem muita gente que está conosco, pois não? Pode complementar, doutora Adriane? Inclusive, Zalmir, quando nós olhamos para a nossa realidade aqui no Brasil, isso ainda é muito recente, mas na Europa, e há poucos dias eu assisti uma live da doutora Suzana com uma colega da Europa, né, doutora Suzana, e lá, então, já se discute, já se implementa, já se cobra, já se aplica multas, e de grande valor, inclusive. Né? Eu vi um caso de um hospital que os médicos tinham acesso aos prontuários dos pacientes e houve uma aplicação de uma multa que chegou a 400 mil euros. Né? Se nós considerarmos esse valor, e na nossa legislação, ela está fixado, então, 2% do faturamento, quando nós falarmos em valores, até 50 milhões de reais. Né? Então, não é pouco. Né? E dentro disso, existe uma legislação que o empresário, que o comerciante precisa, então, se preparar. E existem esses mecanismos para se preparar. Né? Então, porque a lei também coloca isso. A lei dá todos os caminhos para essa preparação, né, para que não chegue, então, até a multa ou uma eventual condenação. Né? E eu quero agradecer, então, quem está conosco, tu já fizesse essa referência a Rosane Simon, as outras amigas, amigos, colegas de profissão, nós queremos agradecer por estarem conosco nesse momento. Muito bem, vamos seguir aqui, tem alguns registros. O Telmo Freitas, quero parabenizar a doutora Adriane pela importância do assunto e os demais participantes. Aqui a Ellen Elisa Korla diz: ligação de cobranças, contatos a partir de um banco de dados, de que forma pode fazer o registro, ocorrência, como e onde que é feito? Não sei se eu entendi bem essas colocações, de que forma que pode ser feito aí, doutora Suzana. Enquanto titular de dados, a gente tem sofrido muito esse tipo de intervenção, né? A gente tem o site da Anatel e também tem o Reclame Aqui, que você pode entrar lá e fazer o seu registro. Também são possibilidades, né? Mas tentar entrar em contato com a empresa, se for o caso, pedindo... Essa semana, eu recebi um contato no WhatsApp perguntando se eu queria realizar um procedimento de podologia numa empresa que eu nunca vi em Brasília. Aí eu primeiro perguntei, como que vocês chegaram até mim? A pessoa falou assim, eu recebi o seu contato através de empresas de estética de Brasília. Eu falei, para a gente não poder prolongar esse assunto, eu vou te pedir, por gentileza, que retire a minha informação do seu banco de dados. Eu não quero receber esse tipo de notificação mais, né? Principalmente o risco maior, que é interessante a gente pontuar aqui, é quando a pessoa não tem nenhum tipo de ligação com a empresa. Se a gente nunca teve nenhum tipo de relacionamento e é abordado, a gente consegue deduzir que o seu contato foi compartilhado de uma maneira que você não autorizou. A legislação vem para coibir isso e essa prática vai ser penalizada, mesmo com multas altíssimas. Então, você está sendo importunado, entre em contato, na Anatel tem onde você registrar, fazer esse registro, Reclame Aqui também é um portal que funciona, e essas são algumas medidas. Daniel, você tem alguma outra sugestão para esses casos? Daniel? Eu acho que a própria notificação à empresa que está fazendo isso. Eu já tive a orientação, né? Minha mãe é aposentada, e ela com frequência recebe ali pessoas oferecendo crédito consignado. E eu acho que o que eu gostei foi isso. Eu fiz algo muito simples para ela. As pessoas elas fazem abordagem pelo WhatsApp, inclusive. Cria uma mensagem padrão falando sobre a LGPD e que você
gostaria que aqueles, eu citava até o número da lei, a lei 13.709, 702, agora a doutora me corrige aí, 709. Então, falando... Meu áudio estava fechado, mas é 709. 709, é isso mesmo. Isso, exato. Então, mas aí eu montei a mensagem falando, olha, de acordo com a lei 13.709, não quero esse tipo de abordagem. Então, assim, pelo menos assim, isso tem demonstrado alguns resultados. Eu tive um problema com um cadastro de sites de currículo. Há muitos anos atrás eu havia feito um cadastro de um currículo num determinado site. E eu recebi um e-mail falando que havia vagas com o meu perfil. Sim, fazia muitos anos que eu não atualizava o meu perfil naquele site. Quando eu fui acessar o site, as credenciais de acesso eram o meu CPF e a minha data de nascimento. A senha que eu havia criado não tinha mais necessidade de eu entrar com ela. Aí assim, algo de positivo. Essa empresa ela já tinha um canal com um endereço de e-mail. Eu enviei o e-mail assim, eu tive a felicidade de em 4 horas ter todos os meus dados deletados do banco. Mas assim, eu acho que essa interação, expor para as pessoas que você sabe, que você conhece essa lei, eu acho que isso já tem ajudado bastante em alguns casos. Uhum. Daniela, agora aproveitando... Informação é poder, né? Sim, sempre. Daniela, aproveitando já nesta linha que você coloca, o que a lei representa para os profissionais de TI também, a partir aí dessa regulamentação? Para a gente, assim, é quase uma vitória existir uma lei como essa. Por quê? Não uma empresa, por exemplo, que produz peças para automóvel. Ela vai focar nisso. Às vezes uma pequena empresa que produz peça para uma grande indústria automobilística. O core business dela é esse, ela vai focar nisso. Sim. Então as empresas elas acabam deixando de lado o foco em segurança da informação, em pôr dinheiro, em investir em recursos. Né? Eu acho que essa lei ela vai ter um papel, assim como as regulamentações de saúde e segurança do trabalho tiveram. Uhum. Né? A partir do momento que houve uma legislação falando sobre segurança e saúde do trabalho, começaram a vir ali as normativas, as empresas começaram, olha, eu preciso investir em EPI para os meus funcionários, eu preciso investir em mecanismos de segurança em máquinas rotativas para evitar acidente, porque isso me custa dinheiro. Sim. Então as empresas começaram a enxergar isso. Ainda é absurdo o número de acidentes de trabalho que a gente tem, mas assim, as empresas elas passaram a se preocupar com isso. E com essa lei, as empresas vão começar a se preocupar com a segurança da informação. Né? Elas vão começar a investir, a olhar para isso. Eu acho que não é nem a questão da multa, principalmente os pequenos e médios empresários. Eu acho que não é nem a questão da multa. Mas eles vão precisar olhar para isso como uma questão de sobrevivência, como uma questão de estarem adequados para poder fechar negócio com outras grandes empresas. Então, acho que isso realmente ela traz, assim, para nós que trabalhamos ali, né, nessa área de segurança da informação, ela traz um respaldo, né, porque a gente sempre fala, precisa investir nisso, precisa investir naquilo. Aí tem um vazamento de dados, chama o cara do TI. Aí todo aquele problema, todo aquele imbróglio. Então, a gente realmente fica bastante feliz com essa lei e com o apoio que a gente está tendo aí do departamento jurídico das empresas, né, para nos ajudar realmente nesse processo todo. Tá certo. Muito bem. Bom, nós já estamos fechando uma hora de bate-papo aqui. Quando o assunto é interessante, passa muito rápido, né? E nós estamos, então, fechando uma hora, já estamos, então, agradecendo os nossos participantes, os nossos convidados, e deixamos aí, vamos para fechar mais uma rodada aqui, à disposição para cada um fazer mais alguma colocação, acrescentar algo mais, né, que ainda entender que é necessário, que é importante nesse momento para falar sobre essa legislação de suma importância e também com relação à parte aí da tecnologia da informação, né, que o Daniel com essa
todo o conhecimento que tem nos passa muito bem também para que nós possamos cada vez mais cuidar os dados, né? Tomar cuidado com relação a todos esses pontos. Depois eu quero saber, o Daniel, também com relação aos hackers, né? Para nós fechar aqui. Não, acho que não deu tempo de falar ainda, porque tem muita coisa para falar quando se fala na tecnologia da informação. Doutora Suzana, começando por você aí para nós concluir. Bom, obrigada, Zalmir. Quero agradecer o espaço mais uma vez. Agradecer a todos que participaram aqui na live com a gente. Eu gostaria só de ressaltar que a legislação, ela não é um bicho de 7 cabeças, ela não vem para matar nenhum modelo de negócios, mas ela vem também para trazer oportunidades, né? A gente sabe que vai acontecer aí ao longo do tempo um efeito cascata. Então, quanto antes você puder se programar e se adequar, com certeza você vai estar aí à frente do mercado, recebendo novas parcerias, firmando novas parcerias, tendo ali um processo de confiança junto aos seus consumidores. Então, a gente tem que encarar a legislação como uma oportunidade, uma diferenciação de mercado, uma oportunidade também para rever processos internos, para rever se você eventualmente está gastando com aplicações que não deveria, que não precisaria, né? Então, existe todo um benefício por trás dessa legislação que precisa ser ressaltado também. A legislação traz oportunidades de carreira, a gente sabe que tem poucos profissionais especializados de fato nessa área, a demanda só cresce, e também uma oportunidade para o próprio empresário sair na frente aí e poder firmar ainda mais parcerias e receber mais contratos de uma maneira mais confiante aí com o seu mercado. E mais uma vez, obrigada Zalmir, Adriane pelo convite, Daniel também pela participação, e eu estou à disposição para o que precisarem. Posso colocar aqui o meu Instagram, Zalmir? Ok, à vontade. Só comentar, o meu Instagram é @SuzanaCruz, caso necessitem, queiram entrar em contato, mandar dúvidas, por lá fiquem à vontade. Tá ok. Obrigado, doutora Suzana Cruz, então, aí falando direto de Brasília, né, nesse nosso bate-papo por aqui, para concluir com o Daniel também. Daniel, além do que você já falou, importante, né, para fechar aqui, alertar, né, com relação às principais medidas, né, de segurança da informação que as empresas precisam adotar para se adequarem dentro dessa legislação, Daniel. Agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema importante. Eu quero pedir desculpa, gente. Eu tive um problema com a iluminação aqui do meu escritório durante a live, está um pouco escuro. Não, mas quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente segue. E se vocês conseguirem identificar a pessoa que fala essa frase, a gente está lidando com o dado, com dados de uma pessoa identificável. Vendo? A gente consegue os dados pessoais, a gente consegue também trazer dessa forma, tá? Daniel, falando um pouquinho, resumindo Daniel, aqui, ainda bem que não caiu, menos mal que não caiu ao sistema, a internet, porque aí se caísse a conexão da internet, caísse a conexão na internet, aí é pior ainda, né? Mas tranquilo aí, Daniel, pois não, pode concluir. Mas assim, essa questão de segurança ela é muito importante, ainda mais agora com o pessoal trabalhando em home office. Algumas barreiras de proteção, que eu havia falado lá sobre Firewall, IPS, IDS, que são barreiras ainda antes do Firewall, elas acabam ficando... Porque a gente coloca isso dentro das empresas, né? Como as pessoas estão fora do escritório, às vezes essas barreiras são quebradas. A gente teve um aumento no caso de ransomware, que é uma espécie de um vírus que sequestra dados ali dos usuários, e a gente teve ali um aumento de mais de 450% em 2020 desse tipo de ataque. Então é importante que as pessoas elas estejam realmente atentas a não clicar em links da quais eles não estão esperando, tenham sempre um antivírus bom, reconhecidamente bom, possuam ali mecanismos de defesa, atualização do sistema operacional, que isso vai ajudar a evitar problemas, né? A gente, quando é o que eu falo, o hacker ele vai sempre tentar olhar no vetor de vulnerabilidade
é mais fácil de ser quebrado. E sempre vai ser humano. Então é importante tomar todos os cuidados, todas as precauções. Quero deixar aqui um abraço ao meu amigo Israel, a Samanta, ao Leonardo, que está aí no dia a dia na luta aí com a gente aí para poder fazer essa implantação da LGPD nos clientes. É uma satisfação poder estar aqui falando com vocês. Posso deixar meu e-mail para dúvidas? À vontade, pode deixar sim. Dúvidas e isso, qualquer dúvida que vocês precisarem, que queiram falar um pouco mais sobre segurança da informação, meu e-mail é daniel.leite@ti4.com.br. Ali a gente pode ajudar vocês a tirar um pouco mais de dúvidas sobre todas essas questões de segurança da informação. Tá certo. Obrigado, Daniel. Zalmir, inclusive, antes que o Daniel encerre, a Suzana comentou comigo que o Daniel não tem rede social. Não tem rede Daniel, social? nos conte um pouquinho antes de nós encerrar. Não tem rede social? Por que não tem rede social? Na verdade, assim, eu até tenho rede social, mas assim, eu limito muito do que eu posto nela. Justamente por quê? Por causa de acesso à informação. Eu uso bastante o LinkedIn, né? Meu LinkedIn, o perfil lá é danielleite.ti, facinho de identificar. Mas assim, as outras redes sociais, Instagram, Facebook, eu limito ao máximo o que eu posto lá. Por quê? Porque eu tô... assim, a gente vai, depois de muita luta, compra um carro novo, compra uma casa, vai num restaurante, né? Comemora uma data. Isso tudo é informação. Quando a gente fala, olha, a doutora Adriane vai consumir mais 5 minutos desse tempo. Boa vontade. Quando a gente fala de engenharia social, a gente está procurando o que acontece hoje. Por exemplo, a gente está em época de entrega de declaração de imposto de renda. Sim. Se eu pego e descubro de alguma forma, aí a Suzana vai lá e fala assim, ela coloca no Twitter dela, tá pago a minha dívida com a Receita Federal. Já me livrei do leão esse ano. Eu vejo essa informação e falo assim, como que eu vou fazer um ataque de engenharia social com essa informação? Eu posso criar um e-mail e falar assim, Suzana, identificamos uma irregularidade no seu imposto de renda. Eu peguei uma informação que ela deu, simplesmente comemorando ali que ela se livrou já disso, vou e coloco um link malicioso, porque ela vai falar assim, será que eu caí na malha fina? Ela preocupada vai lá e clica. Acontece muito em época de eleição, olha, seu título foi suspenso. Algumas dessas engenharias social é direcionada para todo mundo. Outras, se você começa a olhar o seu alvo, buscar informação, eu sei que o aniversário da pessoa vai ser agora no próximo dia 20 de abril. Bom, então você manda um link falando, olha, feliz aniversário, aqui está seu presente. Então, por causa disso, eu limito muitas informações pessoais que eu coloco nas redes sociais. Eu não quero dar essas informações para que sejam usadas de forma indiscriminada. Muito bem. É a privacidade total, então, nesse ponto, né? Doutora Adriane, para concluir. Privacidade. Exato. É isso aí. Zalmir, muito obrigada pelo convite. Suzana, Daniel, foi um prazer enorme estar com vocês, compartilhar os conhecimentos, receber os conhecimentos de vocês. Quem esteve conosco, quem nos acompanhou, um abraço enorme, então, a todos e todas. E deixar claro, como já dito, que é necessário se adaptar à lei e quem andar antes vai estar à frente, né? Então, existem profissionais preparados para isso. Nós tivemos agora, então, a presença de 2 muito qualificados aqui conosco, né? E os comerciantes, os empresários, os profissionais liberais devem sim buscar essa adaptação à lei. Tá certo. Ok, obrigado então mais uma vez, doutora Suzana Cruz, aí falando direto de Brasília conosco aí nessa live, o Daniel Leite também de São Paulo, doutora Adriane Ranke
aqui de Ijuí, nós então falando sobre esse assunto tão importante que é então quanto à lei de proteção de privacidade de dados. Obrigado então mais uma vez por nos atender, e aí uma boa noite a todos, e quem sabe outra oportunidade a gente fala mais, porque esse assunto aí de suma importância, né? Valeu, um abraço, obrigado. Agradecendo também os amigos internautas que nos acompanharam aqui na live de hoje, né? Onde a gente abordou este tema relacionado então à parte aí de privacidade de dados, né? Com relação à parte das empresas, que é então importante esse alerta para que possam se adequar a essa legislação todos aí neste período, né? O assunto que a gente abordou na live de hoje. Assim nós encerramos a live, agradecendo a todos que nos acompanharam, desejando uma boa noite. Quinta-feira a gente retorna com outro assunto por aqui. Você está na ZS Web TV, a melhor programação para você. MR Consultoria Engenharia, localizada junto ao Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Brahma Duplo Malte, você encontra na União de Distribuidora de Bebidas Limitada, PR 285, quilômetro 457, bairro Jardim, em Ijuí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. ME Comércio de Extintores de Stefano e Marcos Londres. Toda a linha de extintores veiculares, prediais e industriais. Dispõe ainda de toda a parte de combate a incêndios, além de laudos técnicos, PPCI, PSPCI e alvarás. ME Comércio de Extintores, Rua João Craude, bairro Lambari. Telefones 99188-8742 e 99113-5000. Se você busca qualidade, exclusividade, durabilidade, produtos alternativos, suporte e garantia, Fábrica de Móveis Pau Brasil, móveis sob medida, residenciais e corporativos. Você, sua família e a sua casa nas mãos de profissionais qualificados. Localizado na BR 285, quilômetro 457, em frente ao Jardim Europa. Estofaria do Jossi, estofamento de móveis e de automóveis, forração de puffs, cadeiras, cabeceiras, sofás, do tradicional ao sofisticado. Venda de sofás modelos antigos, chamados de clássicos ou relíquias. Atendimento com presteza, agilidade, segurança e transparência, com profissionais capacitados. Faça uma visita e peça um orçamento sem compromisso, com quem também tem experiência na forração em couro. Localizado no bairro Tiaraju, a Rua Henrique Kopf 434, fone 3333-5848 ou WhatsApp 99167-1397. Está pensando em fazer uma mudança em sua vida? Transportes Rorato tem a solução. Mudanças do Rio Grande do Sul para Mato Grosso e vice-versa. Telefones 055 99112 0761 ou 65 99691 8457. Promed, clínica de diagnóstico por imagens. Telefone 3332 7047. Avenida Davi José Martins, 291, em Ijuí. Imobiliária Ortiz Imóveis. Localizada Avenida José Gabriel, 50 metros da Petrobras. 19 anos realizando sonhos. Telefone 3332 9565. Pintar é uma arte. A Companhia da Pintura oferece aos seus clientes qualidade e bom atendimento. Orçamentos para seu imóvel comercial ou residencial, com todo o equipamento de segurança necessário e exigido. Contate com seu Pedro pelo telefone 99934-0447. Instituto de Oncologia de Ijuí. Grupo com referência em informação, acesso e tratamento de câncer, sempre transformando vidas. Você que busca qualidade, sabor e bons preços, Wilbur Lanches, variados tipos de lanches, torradas, dogs, hambúrgueres, porções de carne, frango, coração, fritas e queijo. Faça seu pedido pelo telefone 99100-2457 e se delicie junto com sua família e amigos. Você também pode fazer pedido para teleentrega. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior. Atendimento de carinho e respeito com seu animalzinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191.
Marmoraria Graniarte, Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde, no bairro Jardim. Mármores, granitos e toda a linha de importados. Pasquale Serviços Contábeis, Escritório Rua Francisco Berenhauser, número 23, no centro em Ijuí. Telefone 3332-2842. Cirurgião dentista William Brantley, consultório odontológico, promovendo atendimento de qualidade na Rua 13 de Maio, fone 98434-6721. Seu carro foi feito para brilhar. Saudades do cheirinho de carro novo? Na Juninho Lavagem você encontra a lavagem completa para seu automóvel. Capricho e excelência. Aceita todos os tipos de cartões. Juninho Lavagem, em diagonal a Ijuí Diesel, na Rua Oswaldo Aranha. Restaurante